Boa tarde a todos e a todas. Eu não vinha, obviamente, preparada para intervir, vinha assistir. Mais uma vez quero agradecer a presença de todos e todas, quero agradecer ao Vítor Viçoso, agradecer ao Marcelo Teixeira, agradecer obviamente à Paula Godinho e ao José Manuel Vasconcelos, que há aqui algumas pessoas que já são quase da casa, mais uma vez por estarem aqui no nosso Museu de Neorrealismo e estarem presentes e no fundo terem aceito este desafio da Associação Promotora do Museu de Neorrealismo. De facto nós temos colaborado sempre e cada vez mais nestas iniciativas, porque esta casa não era nada sem esta associação, não era nada sem de facto o empenho das pessoas todas que aqui estão sentadas. Quero mais uma vez agradecer-vos e quero desejar uma boa tarde e, Sr. Engenheiro, faz favor de seguir com o evento. Ora, então, boa tarde a todos. Nós escolhemos a Parsifal, esta é a segunda edição, pronto, do livro do Garcês da Silva, que teve uma primeira edição já aqui há uns anos atrás. Mas aconteceu que a Editorial Caminho, que tinha feito a primeira edição, não quis fazer a segunda edição e, portanto, nós propusemos à Parsifal, com quem já temos trabalhado, se queria fazer a edição, sim senhor. O livro teve que ser digitalizado e corrigido e, portanto, complicou-se, porque quando é fornecido o original em Word é muito mais fácil, mas, portanto, nós, sabendo que isso tinha que ser feito, escolhemos exatamente a Parsifal para fazer esse trabalho, porque a Parsifal, de facto, trabalha muito bem, trabalha muito bem os textos, depois revê-os com muito cuidado e, portanto, era um livro que exigia, digamos, essa situação. E, portanto, foi à Parsifal que nós entregámos a edição para ser realizada. A primeira edição tinha tido o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a segunda agora tem o apoio da Associação. Eu queria ainda dizer, portanto, nós não costumamos apoiar segundas edições, mas já tinha sido aberto um precedente com o livro sobre o Sr. Pedro Gomes e, portanto, não quisemos deixar também de apoiar esta edição e promover esta edição, porque este livro do Garcês da Silva é, de facto, fundamental aqui para o museu. Porque aqui o museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira podia ser Coimbra, Lisboa, Porto, muitos outros sítios, muitas outras localidades, porque aquele é em Vila Franca de Xira. Em parte é devido, digamos, a este grupo neorrealista que existe aqui em Vila Franca e, portanto, o livro do Garcês é fundamental para se perceber porque é que o Museu do Neorrealismo é em Vila Franca de Xira e não noutro sítio qualquer. Eu queria ainda dizer que, em relação ao Alves Redol, já agora, que de facto hoje na comunicação social ninguém fala do Alves Redol, não é? Portanto, não aparece nada e quando aparece é para dizer mal. Eu queria mostrar aqui um jornal da data da morte, que é a Capital, e a Capital traz na primeira página a notícia da morte do Alves Redol. E não foi só a Capital, quer dizer, todos os jornais diários de Lisboa, quer dizer, diários, vírgula, de Lisboa, traziam, incluindo o Diário de Notícias, que é um jornal mais ligado ao regime, traziam todos na primeira página a notícia da morte do Alves Redol. Será que hoje ninguém fala dele, e quando falam é para dizer mal, e portanto é interessante, não é? É interessante. Já agora, portanto, depois, a seguir na outra apresentação, eu mostro depois uma outra questão que gostava de mostrar, mas já agora, em relação à importância que o Alves Redol tinha na época, digamos, eu queria referir que o Alves Redol e o Fernando Amora fizeram, cada um deles, um contrato com a Europa América, um contrato exclusivo de publicação das obras. E esse contrato exclusivo de publicação das obras previa que, não sei no Fernando Amora qual foi o valor que ficou estipulado, mas previa que o Alves Redol receberia todos os meses 7,500 de adiantamento dos direitos de autor. Portanto, a Europa América propunha-se reeditar toda a obra do Alves Redol e, todos os anos, editar um original. 7,500 na altura, e a preço de hoje, são quase 2.000 euros. Ora bem, é evidente que a Europa América
embora o Leão de Castro fosse muito amigo do Alves Redol, era um homem que, digamos, pelo dinheiro tinha um certo amor e tinha até alguma dificuldade em pagar direitos, segundo dizem alguns autores. Com o Alves Redol isso nunca se passou, mas com outros autores que achavam-se que ele nunca mais pagava. O Mário Dionísio, por exemplo, é um deles, nunca pagou onde estava o Mário Dionísio. O Mário também nunca lhe pediu e ele também nunca pagou. Bom, portanto, era um homem muito agarrado ao dinheiro. Se ele fez este contrato é porque via que tinha possibilidade de ganhar dinheiro, não é verdade? E, portanto, porquê? Porque, de facto, o Alves Redol, tal como o Namora, eram exatamente os dois escritores que, na altura, vendiam mais no nosso país. E, portanto, o Leão de Castro agarrou-os, não é? Para ter na sua editora estes dois autores e, portanto, fez este contrato, o que mostra bem a importância que estes dois escritores, que hoje ninguém fala, praticamente, não é? Tinham na época. E com isto eu me calo e passo então aqui a palavra ao nosso editor, Marcelo Teixeira. Muito boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença, obrigado também por nos acompanhar. Obviamente que a primeira coisa que tenho de fazer é agradecer ao António Redol não só a simpatia das suas palavras que registro. António, muitíssimo obrigado por senti-lo e por dizê-lo publicamente, e dizer que é um prazer, quer pessoal, quer profissional, poder estar associado a esta reedição deste livro do Garcês da Silva, 30 anos depois. Aconteceu uma coisa curiosa, já no final da produção do livro, enfim, nos aspectos finais, apercebi-me da coincidência de que o livro foi impresso na mesma tipografia que havia sido 30 anos antes a primeira edição, editada pela Caminho. Isto de alguma forma poderá também significar, se acreditarmos nas coisas do destino, que eu não acredito, acredito mais em coincidências do que provavelmente nessas coisas, de que o livro continua a ter vida, a ter interesse para grande parte das pessoas, apesar de publicamente isso não ser manifesto, sobretudo na comunicação social, hoje ocupada com outros temas, enfim, naturalmente mais atuais, porque a sociedade evolui, mas se calhar não tão importantes e de autores, e dando primazia e relevo a autores não importantes. Foi para mim um prazer muito grande editar este livro, por uma série de razões. Primeiro porque eu, confesso, não fui um grande leitor de Alves Redol. Li há muitos anos no ensino secundário Gaibels e depois, alguns anos mais tarde, li aquele que, não sei se é o melhor livro do Alves Redol, é para mim um livro dos quatro que li que mais gostei, e gostei de forma muito mais vincada claramente num livro chamado Uma Fenda na Muralha. Uma vez estava de férias na Nazaré e entro num pequeno museu que o município tem no sítio e por cima da porta, numa placa muitíssimo velha, muito degradada, tinha uma frase extraordinária desse livro, tão extraordinária que me impeliu, quando cheguei a Lisboa, a ir à biblioteca Camões, à biblioteca municipal, ter contacto com o livro. E foi um livro que gostei muitíssimo e, para mim, é das grandes obras de escritores portugueses do século XX, é Uma Fenda na Muralha. Depois li 2 livros do ciclo Douro Wine, é assim que se chama, não é? Porto Wine, porque tem que ver com o sítio onde nasci, junto ao Rio Douro, e, portanto, teve um interesse mais particular. Este livro de que agora estamos a falar, e que é hoje apresentado, o do Garcês da Silva, veio completar e, de alguma forma, dar um pouco de ordem, arrumar algumas ideias que eu tinha sobre o neorrealismo e, sobretudo, como perceberão ao lê-lo, e se calhar a maior parte de vós sabe isto melhor do que eu, a importância que Vila Franca de Xira teve na gênese, na consolidação, nas dinâmicas que se estabeleceram relativamente
a esta corrente literária que permitiu a milhões de pessoas em todo o mundo, através da arte, do cinema, da literatura, das artes plásticas, uma educação e, sobretudo, uma sensibilidade que as permitiu sonhar com um mundo melhor e isto é indissociável, naturalmente, da leitura política que se possa fazer disto, para além da questão puramente estética ou literária. Creio que já estou a falar demais, António, vou já terminar. Gostava só de referir que este livro é também, naturalmente, não pode deixar de ser uma homenagem ao autor. O Garcês da Silva não era de Vila Franca, era dos arredores de Alenquer, nasceu. Teve uma importância muito grande aqui na gênese, desde logo da cofundador da associação, na verdade. Depois trabalhou também com o museu, enfim, fez exposições, promoveu e colaborou na feitura de alguns catálogos do museu e, portanto, não estando hoje também entre nós, é também uma forma, creio que, de homenagear, porque significa, entre outras coisas, que a validade do seu trabalho continua presente e é por isso reeditada. Creio que já falei demais, não posso deixar só de dizer uma coisa que já disse publicamente e que, várias vezes e que não me canso de repetir. É absolutamente surpreendente a atividade da Associação Promotora do Museu Neorrealismo e aqui permitam-me que particularize o trabalho do António Redola. Hoje em dia há duas palavras que eu ouço todos os dias e com as quais embirro particularmente. Uma delas é inspirador e outra é resiliência. São palavras de que eu não gosto, confesso, e ao afirmá-lo estou a publicitá-las. Mas, de facto, o trabalho do António é inspirador no sentido que, não no sentido que se usa atualmente, vimos uma senhora a fazer festas um gato, ou uma pessoa que opta por comer alface em vez de carne de porco, e é tudo inspirador para uma vida melhor, etc. Claro que essas coisas são importantes, e o nosso amor aos animais, termos uma alimentação saudável, mas o termo banalizou-se tanto que já não sabemos muito bem o que significa, porque serve para tudo. E o trabalho do António, quando eu digo que é inspirador, é verdadeiramente constitui um elemento orientador para esta energia, que com certeza muitos de vós estão mais próximos dele do que eu, conhecem esta atividade diária, quando ele me liga logo às 10 da manhã, então já liguei 2 vezes, pá, o que é que anda a fazer e tal. E sobretudo, e esta é a segunda palavra da resiliência, que é uma palavra que sobretudo no discurso político, quando creio que em Portugal temos uma palavra tão bonita chamada tenacidade. E portanto este trabalho tenaz que o António vem exercendo é de facto um aspecto público um aspecto que eu não posso publicamente deixar de saudar, sobretudo pelo que ele tem ou pelo que ele sugere de confiança no trabalho que a Parsifal vem fazendo. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, António. Eu agradeço o convite e como autor deste prefácio à segunda edição, vou dizer bem dúzia de coisas que já são banais, mas no fundo esta monografia é uma memória e é também um documento importante para entender aquilo que é, chamemos assim, a construção do campo cultural neorrealista, neste caso em Vila Franca de Xira, porque poderíamos fazer outro texto para Coimbra, sobretudo para Coimbra, menos para Lisboa, para o Porto, embora em Lisboa Mário Dionísio seja uma figura de destaque, também Manuel da Fonseca, etc. Agora, é uma peça, já o António Pedro Pita falava disso, uma peça importante para a gênese e progressão da poética neorrealista, curiosamente implantada num sítio que hoje é também o sítio do Museu do Neorrealismo, ou seja, no fundo, porque é que o neorrealismo se tornou um objeto museológico?
porque não há mais nenhum movimento literário que tenha um museu, não é? Ora bem, porquê? Porque o imaginário neorrealista é fundamental para entender aquilo que foi a resistência ao fascismo português, aos processos de luta e, sobretudo, do entendimento da arte como um ato político. Toda a arte é política, claro, isto é uma banalidade dizê-lo. Toda a arte é política, mas, neste caso, tratava-se de fazer da arte, simultaneamente, um testemunho social, daí que muitos tenham desvalorizado o literário e o neorrealismo porque acharam que aquilo é uma retórica sociopolítica e pouco mais. Aliás, esquecendo uma coisa que é muito importante, pegando nas palavras do Redol, do António Redol, é que, contrariamente àquilo que é a opinião de muitos críticos que têm muitos preconceitos em relação ao neorrealismo, enfim, pouco resta do neorrealismo, porque infelizmente cada vez está mais esquecido, até nas universidades, tirando raros casos, mas é preciso não esquecer que, por exemplo, se acentua muito o rigor formalista de um Carlos de Oliveira, que é matricial na obra dele. Também é verdade que o próprio Redol começou numa fase etnográfica de abordagem romanesca, com os gaibéus, e antes com Glória, em 1938. É preciso não esquecer que ele reescreveu naquilo que ele chamava a galé dos sacrifícios, que era a escrita. Vou-me enfiar na galé, que é uma metáfora que ele utiliza na Glória, vou-me enfiar na galé dos sacrifícios. Ou seja, é um escritor com menos intensidade que o Carlos de Oliveira, por exemplo, mas que reescreveu também muitos dos seus livros, a começar por Gaibéus, passando pela Franga e, sobretudo, os avieiros, não é? Os avieiros, não é? Foi completamente reformulado, não foi? Bom, ou seja, o rigor formal, que é um ponto frágil para muitos críticos do neorrealismo, porque preocupavam só com o conteúdo, com a primazia do conteúdo, e negligenciavam a arte das palavras. Ora, isto não é verdade, embora na primeira fase, aquilo que eu chamo a fase da vocalidade coral neorrealista, a princípio dos anos 40 até ao pós-guerra, não é? A abordagem tem sido, muitas vezes, como o próprio Redol reconheceu, uma abordagem algo ingênua, porque imaginámos o povo como nós julgávamos que ele era. E tivemos que criar um povo, diz ele na breve memória aos Gaibéus. Bom, portanto, é uma arte simultaneamente de testemunho social, é importantíssimo do ponto de vista sociológico conhecer toda esta literatura, não é? Isso, independentemente da sua qualidade estética, e ao mesmo tempo, o Manuel Gusmão lhe chama uma poética do testemunho, ao neorrealismo, e ao mesmo tempo uma arte de intervenção sociopolítica, no sentido, obviamente, de um imaginário que irradiava a partir de uma polaridade marxista, da narrativa marxista, e portanto, este caráter, no caso de Vila Franca de Xira, eu até vou citar os nomes, que é para não me esquecer de nenhum dos jovens. O Alves Redol seria o mais velho, nasceu em 1911, não é? Os nomes que são referidos neste grupo neorrealista de Vila Franca. Portanto, o António Dias Lourenço, operário, não é? E que escreveu, aliás, um poema curioso em 1936, se não me engano, 36, acho que é 36, chamado Turbilhão, em que o dinamismo, o tema é o dinamismo da classe operária, não é? Com uma metáfora, enfim, de uma classe ascendente,
um pouco messiânica na época, não é? Que libertaria Portugal das suas amarras. Bom, Bona da Silva, o Carlos Pato, Rodrigues Faria, mais tarde já também o Arquimedes da Silva Santos, aliás também o Carlos Pato aderiu mais tarde, já em 37. O núcleo inicial era mais pequeno, em 36. E o Arquimedes da Silva Santos, portanto, que era, penso que dos mais novos, ou mais novo de todos. Ora bem, o que é interessante aqui é que esta encenação de uma voz coral e de intervenção em torno de um ator coletivo, no caso de Vila Franca, teve muito a ver com uma articulação com uma atividade sociocultural. Por um lado, através da colaboração com o jornal, que foi fundamental nos anos 30, portanto, entre o princípio dos anos 30 até a década de 40, que foi o Mensageiro do Ribatejo. E o Mensageiro do Ribatejo é um veículo, por excelência, da mensagem que estes jovens rebeldes, não é? Que, como eles afirmam, aliás faz-me lembrar um pouco a metáfora do romance do Fernando Namora de 1943, que é o fogo na noite escura. Fogo na noite escura é uma metáfora de quê? É a metáfora da juventude rebelde capaz de romper com a clausura da noite fascista. Pronto, fascista eu digo sempre entre aspas, porque, como sabem, há uma polémica em torno da questão de Salazar, da ditadura do Estado Novo e o fascismo. Há quem chame fascismo pés de lã. E eu também já lhe chamei fascismo português suave. Sem más intenções, claro. Mas, de qualquer modo, podemos simplificar. A palavra fascismo tem muitas variantes. E teve tantas variantes quanto a realidade social e económico-social e a conjuntura política determinou, não é? A Itália, enfim. Agora, portanto, por outro lado, há aqui uma relação muito interessante, porque eu também vivi isto já umas décadas depois, em Algés, exatamente. Num grupo de intervenção que nós tínhamos, passava muito por uma articulação entre a atividade cultural e, digamos, uma certa ideia de relação com as coletividades de recreio populares. Lá não tão populares como isso, mas aqui sim. Nesta interação entre a prática cultural destes escritores, jovens escritores, candidatos a escritores, e a atividade cultural destas agremiações foi fundamental. Enfim, desde cursos de alfabetização, palestras sobre arte, sessões de música, depois até se organizaram as célebres viagens ao Tejo, não é? Ao longo do Rio Tejo, é uma atividade que, de uma certa forma, vai formar também a mentalidade desta nova geração. Ora bem, Vila Franca tem uma característica que o Garcês da Silva aqui menciona várias vezes, que é uma certa tradição republicana que vinha até aos anos 30. Ora, essa tradição republicana vai conduzir ao longo dos anos 30, depois da implantação da ditadura do Estado Novo, a uma forte tensão entre aquilo que eram os democratas versus os partidários do salazarismo. E, por outro lado, para além dessa óbvia tensão, oposição, o neorrealismo pretende ser, enquanto arte de intervenção política, o contrário daquilo que era o movimento anterior, ou seja, o movimento da presença em 1927-40. O movimento da presença é um movimento que tende para um apoliticismo da estética
e, por outro lado, para um subjetivismo, para um intimismo. Ficou célebre aquela caricatura que o Álvaro Cunhal, aliás, fez, o umbilicalismo, a partir de um poema do próprio Régio, não é? O umbilicalismo do Régio. Esta ruptura no plano da estética, com a geração, portanto, anterior da presença, acaba em 1940, isto é, a revista e o movimento, de uma certa forma, João Gaspar Simões, o Adolfo Casares Monteiro, etc. Por outro lado, é importante também, no plano político-ideológico, referir a ruptura com aquilo que era uma certa tradição do socialismo humanista, reformista, que tinha desde a geração de 70 do século XIX. E, por outro lado, obviamente, romper também com aquilo que era a oposição republicana nas suas diversas variantes. E, por outro lado, aquilo que era também importante, como numa perspectiva de reforma política da sociedade portuguesa, o ideário ceareiro, onde se destacou a figura do António Sérgio. Portanto, que é sobretudo centrada na necessidade de reformar as mentalidades e não de revolucionar as mentalidades, podemos dizer. Portanto, o marxismo aparece como a última alternativa, no sentido, como dizia o Marx, não basta interpretar o mundo, é preciso transformar o mundo. Interpretar versus transformar. É nesta ótica, nesta matriz, que, portanto, a arte surge como um elemento importante no processo global de transformação das sociedades. Bem, hoje, infelizmente, as coisas mudaram muito. E algumas das nossas utopias que eu vivi também estão longe de se concretizar. Mas a utopia não é o impossível. É aquilo que ainda não foi possível. Não é a impossibilidade. Atenção. Ora bem, depois há outro aspecto interessante que o Garcês da Silva nota, que é a relação intertextual entre estes jovens neorrealistas e aquilo que foi a sua recepção literária, ou seja, primeiro uma fase em que a influência é abarcada pela geração de 70, Antero, Essa, depois o Fialho de Almeida, o Aquilino Ribeiro e, finalmente, Ferreira de Castro, que é um escritor de transição entre o realismo e o neorrealismo. E, em segundo plano, uma abertura cada vez maior, porque, apesar da censura e da polícia política não permitir que obras de caráter marxista ou realista-socialista fossem vendidas no mercado livreiro, a verdade é que, através das traduções espanholas, brasileiras, foram-se lendo não só os grandes fundadores do marxismo, digamos, o Engels, o Marx, até o Stalin, é preciso dizer também, e aquilo que foi todo um conjunto de escritores como de tendência humanista e realista socialista, que é o caso do Romain Rolland, do Barbusse, o célebre romance Le Feu, o Gladkoff e o seu O Cimento, que foi um livro também matricial desta geração, o Lorca, que influencia muito a primeira fase da poesia do Arquimedes da Silva Santos, e o Jorge Amado, a figura Ciliano Ramos, etc. Portanto, os brasileiros estão também muito presentes. E tudo isto passava porque circulava secretamente, clandestinamente, em edições espanholas e brasileiras. Depois aparece aqui também uma colaboração para além do Mensageiro do Ribatejo. Portanto, eles publicaram no Mensageiro do Ribatejo poemas, crónicas e poesia,
contos, crónicas e poesia, e alguns chegam a colaborar, como é o caso do Alves Redol, mas não só, com o Diabo, 1934, 1970 e 1940, 34-40, e o Sol Nascente, 1937-1940, que são revistas fundamentais da teorização neorrealista e que irão prolongar-se depois, posteriormente, na Vértice, refundada em Coimbra em 1945. Bom, portanto, eu não quero demorar muito mais, mas queria apenas agora acentuar duas notas. Já falei do poema Turbilhão de 36 do Dias Lourenço, que é um rudimentar anúncio daquilo que seria o neorrealismo, por se centrar na temática operária, mas fundamentalmente em 1937 funda-se o grupo neorrealista e, curiosamente, em 1939 cria uma página literária no Mensageiro do Rebatejo, numa fase, segundo o Garcês da Silva, em que ela já era dominada, dirigida por homens afetos ao regime do Estado Novo. Nesta página literária é muito interessante porque é um programa também, estamos em 39, é um programa daquilo que será, portanto, o campo estético-ideológico do neorrealismo, que, é preciso notar, é, ao mesmo tempo, um movimento de centração ideológica, narrativa marxista, mas de difusão, de centrifugação formal. Cada caso é um caso dentro do neorrealismo. Por isso o Mário Diniz dizia: o neorrealismo não é uma escola literária. O neorrealismo é um movimento que tende a criar a expressão mais capaz de traduzir uma mundividência marxista. Mais nada. Não diz quais os processos para lá chegar. Daí as polémicas internas que houve entre a primazia do conteúdo e o elogio da forma, a chamada polémica da ponta abstrata, entre 1952 e 1954. Bom, o Redol merece aqui um destaque especial, porque o Redol era mais velho, era, de certa forma, o líder do grupo. Ele faz uma palestra em 1936 no Grêmio Artístico Vilafranquense, em que, no fundo, para além de criticar as teorias da arte pela arte, a arte é teleológica, ou seja, tem uma finalidade, não se encerra em si mesma, e essa convicção de uma arte de intervenção social baseada em textos russos do Plekhanov, do Bukharin, e aquele acrescenta o neopositivista Abel Salazar, com a sua teoria psicossomática, no fundo é um texto, embora com alguns erros mecanicistas, diriam os marxistas, é um texto fundamental na gênese do movimento neorrealista. Para além de um conto que ele publica no Diabo, que é o Canhongondo, que é um texto de denúncia colonial, estamos portanto em 36, e que resulta da sua experiência africana entre 1928 e 31. É uma narrativa muito interessante do ponto de vista da denúncia já do colonialismo português. Depois, claro que o Redol é um homem que, no processo daquilo que podemos chamar uma mimese vocal popular, aborda os seus romances, ou melhor, antes de escrever os seus romances, faz uma abordagem etnográfica. Já falamos da Glória, que é um texto claramente etnográfico, mas avieiros, sangueiros, gaibéus resultaram de uma pesquisa prévia
Eu andava sempre com uma caneta e com uma máquina fotográfica, palavras e imagem, para mimar aquilo que é, para escutar e reproduzir aquilo que era a gestualidade ritualista destas comunidades rurais que eu depois transformava em ficção. Portanto, por outro lado, também o Garcês da Silva recebe aquilo que foi um importante papel também na pesquisa da fotografia ribatejana, que foi a recolha com 13 pessoas, incluindo um poeta popular, que eu agora por acaso aqui não tenho, Honorato, se não me engano, Honorato qualquer coisa, mas que começa ainda na segunda metade dos anos 30 e que vai dar origem ao Cancioneiro Popular do Ribatejo, esta recolha, portanto, bastante longa, e que é uma obra muito importante, não só para a cultura popular, para a memória da cultura popular, mas também, sobretudo, para o Ribatejo. Finalmente, gostaria de dizer que a questão da designação neorrealismo, sabe-se, foi provavelmente criada por Joaquim Namorado em 1938. Mas nunca foi consensual nem pacífica. Não chamaram para passar à censura, novo humanismo. Mas, verdadeiramente, é o caso do Garcês da Silva, acentua que neorrealismo era a palavra possível para designar realismo socialista. E aqui há uma certa polémica, porque nada disto é consensual entre os neorrealistas. Como diz o Mário Dionísio, aliás, o neorrealismo não é a repetição do realismo oitocentista. É outra coisa. É a partir de assumos cultural, romântico e posterior realista naturalista, mas enquanto, por exemplo, os realistas naturalistas focavam a realidade de uma perspectiva fotográfica, estática, o que o neorrealismo tende a captar uma dinâmica histórica e nela os segmentos futurantes dessa mesma realidade. A grande questão começa logo por ser essa, para além da metáfora especular. O olhar, a especularidade como metáfora importante do realismo é diferente no realismo naturalista e no neorrealismo. Além de que, com o neorrealismo, o povo aparece como sujeito da história e das histórias. Pronto, ponto final. Obrigado. Que é melhor passarmos à apresentação do segundo volume que hoje aqui nos traz e, portanto, o caderno Nova Síntese, que devia ser o número 18 da revista Nova Síntese, que por razões burocráticas estatais deixou de se publicar, no número 13, e para dizer que este é o 53º volume que nós apoiamos, que a Associação Promotora apoiou. Mas, contrariamente a situações anteriores de outros números da Nova Síntese, aqui foi a Paula Godinho que teve a completa iniciativa de realizar este número e que propôs, de facto, que ele se fizesse. Ela fez praticamente todos os contactos de todos os textos, apenas um fui eu a sugerir e a contatar, o resto é que ela fez todos os contactos e maquinou isto lá com os brasileiros, não é? Que são os autores da maioria dos textos e depois alguns portugueses também. Mas teve a amabilidade de me querer incluir como coordenador, quando eu de facto não coordenei grande coisa. Enquanto em números anteriores, de facto, eu fui um co-coordenador, aliás, há números mesmo mais antigos a que eu fui mais coordenador do que o coordenador, mas não aparece o meu nome como coordenador, mas neste foi ao contrário. Eu quase não fiz nada, mas ela insistiu em que eu ficasse como coordenador. Não é a primeira vez que isso acontece, porque devem estar recordados deste livro,
que resultou também de uma iniciativa da Paula Godinho, António Monteiro Cardoso. Portanto, os dois tiveram a iniciativa de fazer este congresso e depois fizeram, digamos, publicar-se as comunicações do congresso, e ela também insistiu para eu ser coordenador, e aparece aqui o meu nome, Paula Godinho, António Monteiro Cardoso, e aqui de facto não coordenei grande coisa. Quer dizer, se eu noutros números coordenei e não apareceu o meu nome, neste número eu não coordenei, neste número eu não coordenei, apareci, e neste também assim. Queria lembrar também esta situação, porque passou-se algo semelhante ao que se passou agora com este volume. De qualquer maneira, eu também queria dizer o seguinte: a Paula Godinho, digamos, é para mim uma referência, digamos, dentro da nossa universidade, porque ela, de facto, é uma pessoa que vai para os locais, vai à procura das questões, fica lá não sei quantos meses também a estudá-los, e depois é que publica. Isto na nossa universidade é cada vez mais raro. Há mais casos, mas também não são muitos. Eu já escrevi várias vezes coisas contra a forma como a universidade encara o neorrealismo, já aqui foi dito, porque, de facto, a universidade, estando como está, há preconceitos ideológicos em relação ao neorrealismo. Mas também, além disso, a universidade está muito afastada, de facto, de maneira geral, dos problemas do povo português e dos problemas nacionais. Preocupa-se com as coisas mais ou menos abstratas, etc. Não quero estar aqui a indicar, digamos, faculdades em especial, mas há muito poucas exceções. Por exemplo, na sociologia e na antropologia ainda há pessoas como a Paula Godinho, que vão para os sítios estudar as coisas. E há mais na sala. Há mais na sala. Eu não estou a dizer que é só a Paula Godinho, estou a dizer que há mais pessoas. A educação também. A educação também. Pessoas, portanto, vão para os sítios estudar as coisas, mas, quer dizer, de maneira geral, a universidade está muito afastada dos problemas nacionais. Estão menos afastados, em termos gerais, as escolas técnicas, como, por exemplo, o Instituto Superior Técnico, porque as empresas pagam aos centros de investigação para investigar para elas empresas. E, portanto, estão a tratar de problemas nacionais porque as empresas lhe pagam para tratar dos problemas delas empresas, mas em termos gerais do país, eu não sei muito bem o que é que o Instituto Superior Técnico, por exemplo, faz. O Instituto Superior Técnico e outras escolas técnicas e tecnológicas que existem no país. A maior parte delas, de facto, investigam porque são as empresas que pagam. E, portanto, é isto hoje a nossa universidade, isto para não falar em muitos outros aspectos mais criticáveis que existem na universidade e os jogos de interesses que lá se fazem e que prejudicam de facto a sua atividade e que a fecham cada vez mais e que justificam coisas como estas de facto as pessoas depois não estudarem o neorrealismo. E não é só o neorrealismo, não é só o neorrealismo que isto acontece. O próximo número, lá é o 20, da Nova Síntese, o próximo caderno Nova Síntese, intitula-se exatamente Anarquismo e a Arte, porque o anarquismo é outro, digamos, dos movimentos que de facto a universidade não conhece. O Ferreira de Castro não tem nenhuma tese de doutoramento e mais nenhum dos outros anarquistas tem tese de doutoramento em termos de literatura ou de arte. O Roberto Nobre, o Jean Brasil e outros, agora não me lembro o outro. O Assis. O Assis França, etc. Muitos anarquistas que efetivamente também ninguém fala deles, nomeadamente o Ferreira de Castro, que é um escândalo, não é? Quer dizer, que de facto foi o escritor português, o primeiro escritor português a ser traduzido em dezenas de línguas, não é? E que hoje ninguém fala dele, não é? Rarissimamente se fala dele e não há nenhuma tese de doutoramento na universidade sobre o Ferreira de Castro. Portanto, a Paula Godinho é de facto uma exceção e eu não queria deixar de dizer isto. Quer dizer, bom, mas já agora eu queria dizer também o seguinte, que é uma coisa mais de caráter pessoal. Muita gente me tem atribuído que aquilo que foi feito sobre o Alves Redol a mim se deve. Isso não é assim. De facto, se até certa altura, até 81, 82, eu tive bastante, digamos, interesse e atenção ao Alves Redol, a partir daí isso deixou de acontecer, a não ser nos 50 anos dos Gaibels, que foi em 1989, em que fui convidado pelo arquiteto Sommer da Fundação Gulbenkian
para fazer lá uma exposição sobre Alves Redol, que ocupou uma sala e um corredor enorme. Foi uma grande exposição. Fora isso, desde 88 e 82, eu não tenho dado, de facto, grande atenção à obra de Alves Redol. E tudo aquilo que tem aparecido, como é o caso deste livro, e deste e de outras situações, são de facto iniciativa de outros. Eu não deixei de apoiar, com entusiasmo, evidentemente, mas não fui eu, de facto, o promotor ou o iniciador. Eu queria dizer isto, porque de facto, já muita gente diz, se não fosse você e tal, da obra do Alves Redol, passava despercebido assim. Não, isso já não é verdade. Até a certa altura, pode ter sido, a partir de uma certa altura, de facto, eu desliguei. Desliguei porque também tinha o Museu do Neorrealismo e eu não queria, digamos, dar preferências a ninguém. Quer dizer, o Museu do Neorrealismo, os neorrealistas são dezenas deles e, portanto, eu teria que tratar todos por igual. E acabei por tratar o Alves Redol pior que os outros. Bom, pronto. Eu já disse tudo o que tinha para dizer sobre esta parte e, portanto, vou passar a palavra, em primeiro lugar, à Paula Godinho, que coordenou a primeira parte, e depois ao João Manuel Vasconcelos, que coordenou a segunda parte. Muito obrigada. Isto foi tudo um bocadinho excessivo no que toca à minha pessoa. Eu queria agradecer muito a possibilidade de estar a partilhar esta mesa com pessoas que eu admiro muito. E tenho começado daquele lado um queridíssimo amigo com a Luísa Pena, com quem partilhei mesa, conversas e lados sublimes também da vida, uma pessoa que eu admiro imenso. É um prazer estar aqui com o Vítor Viçoso. Em relação às outras pessoas não vou pronunciar, mas tenho que me pronunciar aqui no que toca ao António Mota Redol. Quando nós nos cruzamos com determinadas pessoas na vida, nós sabemos, como dizia o Anil, que inauguramos a palavra amigo, e isso aconteceu-me com o António Mota Redol quando organizámos. Ele está sempre modesto, está a dizer que não fez, mas não é assim. Quando organizámos primeiro aquele colóquio e depois aquele volume. Eu queria começar por dizer que o que aqui temos hoje é uma sequência, vem no seguimento do que temos ali. Porque nos 100 anos do nascimento de Alves Redol, organizámos então uma conferência internacional cuja especificidade assentou na leitura de obras de Alves Redol através de um olhar que não era o dos literatos, que não era os da teoria da literatura. A obra chamou-se Alves Redol, o olhar das ciências sociais, porque nós convidamos gente da história, da sociologia, da antropologia, dos estudos culturais, para escreverem a partir dos seus conhecimentos específicos, olhando para a obra de Redol. 10 anos depois, juntámos para este número da Nova Síntese investigadores do universo da língua portuguesa, 6 brasileiros e brasileiras, um galego, e também um conjunto de investigadores portugueses de uma geração mais jovem. O António Mota Redol está sempre a insistir que não se fazem teses sobre os neorrealistas, não se fazem, mas eles leem os neorrealistas. E leem-nos a partir do conhecimento que trazem das suas áreas de saber. Aquilo que está dentro desta obra, como aquilo que estava dentro daquela, é o olhar sobre Redol com futuridade. É a partir da inspiração da obra de Redol, vê-la no tempo atual. Ou alguém duvida que se o Alves Redol agora estivesse vivo, alguém duvida que ele deixaria de estar a escrever sobre os trabalhadores de call center, sobre os imigrantes de Odmira, sobre os crimes ecológicos do Alentejo, sobre aquele homem delegado sindical, Danilo Moreira, que foi identificado pela polícia há poucos dias porque estava a participar numa manifestação e que foi o único identificado
porque era negro. Alguém duvida que o Redol, se hoje estivesse a escrever, era desta matéria que ele se ia alimentar? Ora, é a partir desta futuridade de Redol que sugerimos então que nos 110 anos do nascimento de Redol, que atravessamos neste ano de 2021, resolvemos então complementar a leitura anterior com temas atuais, tendo por base este autor que se centrou na dignificação dos seres humanos através de uma obra sem concessões, com o saber e a lucidez de penetrar a fundo num domínio do saber aconchegado às pessoas, sem todavia descurar o lado estético. A obra de Redol é uma obra sólida nos conteúdos, histórica e etnograficamente fundada em grande parte da sua escrita, pioneira nas abordagens do universo citadino e em temáticas que, além das classes sociais, sempre com uma preciosa atenção aos segmentos de classe, às chamadas contradições secundárias, aos grupos profissionais, às divisões técnicas do trabalho, às contradições ditas então secundárias, mas Redol atendeu também às construções de género, à masculinidade hegemónica, aos formatos violentos e mesmo assassinos do marialvismo, da homofobia, do colonialismo, da racialização, que transformava em patrão qualquer pobre migrante branco da metrópole que partisse para as colónias africanas, até aos refugiados, até à temática das fronteiras. Com Redol tivemos estes temas nas suas obras. Isto não era pouco e não chega sequer para recobrir, obviamente, a grandiosidade da obra de Redol, que juntou uma etnografia densa e pioneira em Portugal, com o recurso à história, à sociologia, sem deixar de fazer sobressair nos seus textos uma escrita rica, cativante e com esperança. Como apontava Karl Marx numa sua aproximação à literatura com Escorpião e Fênix, a arte refugia-se em todos os ângulos e o Redol soube vê-lo. Vários dos textos publicados neste volume da Nova Síntese debruçam-se então sobre obras de Redol centradas nos camponeses e salientam um olhar que nunca é um olhar muito frequente no modo pastoral de ver os camponeses, que é um olhar de cima para baixo e de fora para dentro, como sucede na visão que muitos citadinos constroem sobre a ruralidade. No caso de Redol não é assim. Na obra de Redol, o mundo camponês do Ribatejo ou do Douro emerge sem a nuance de mundo encantado e perdido usado para a construção da ideia de nação, sobretudo a partir do século XIX, que lhe deu o romantismo. Por outro lado, ao contrário do que ocorre na antropologia europeia, em que a figura do camponês desponta sobretudo quando se esgotaram os terrenos coloniais, devido aos processos de descolonização, na obra de Alves Redol as contradições do mundo rural são conhecidas por dentro. Escreve sobre camponeses de um mundo conhecido e reconhecido pela prática do trabalho de campo e da observação participante, da entrevista e do desenho etnográfico, da fotografia, da atenção à cultura material. O escritor é alguém que enviou as compras semanais iguais às dos gaibéus antes de partir para o seu estudo de terreno, que partiu para a glória do Ribatejo, para a Golgã ou para um mochão para viver com os baladores, ou descarregou pipas no Douro, munido da sua boina emblemática e de uma grossa camisola de lã. A construção do olhar antropológico e sensível de Redol é o resultado dessa prática em que se junta a observação participante, em que se juntam os pressupostos do pensamento marxista com a insistência na praxis como modo de conhecer para agir e transformar. Relativamente ao que aqui temos, vale a pena dizer-vos que um dos textos é de Elias Torres. Elias Torres é um professor galego da Universidade de Santiago de Compostela, um grande conhecedor da literatura portuguesa, um reintegracionista também, e ele neste livro interroga, neste dossiê, interroga os olhos d'água e propõe-se rebater a classificação frequente dos olhos d'água como uma obra aleijadinha, a par de Anúncio. Anúncio e Olhos d'Água eram entendidas como obras aleijadinhas do Redol. A
consideração de Olhos d'Água como algo de inclassificável, é um romance neorrealista, é etnografia, é lirismo, foi outra maneira de a desvalorizar. E Elias Feijó vai rebater aqui o entendimento do neorrealismo como um estilo datado e pouco moderno, e considera que a ênfase de Redol na abordagem de uma ruralidade vívida e sem efeitos, num Portugal em que os campos foram dominantes até aos grandes fluxos migratórios dos anos 60, é um modo de intervenção política que desmonta as visões folclorizadas, propugnadas pelo salazarismo, sobretudo através dos organismos dirigidos por António Ferro. Destaca ao modo como Redol foi o primeiro dos escritores portugueses a denunciar o machismo e a tirania sobre as mulheres. Vai dizer que a obra de Redol é então decisiva para compreender precisamente também as mulheres. A partir do Ceará chegam aqui textos de vários autores. O primeiro deles é de Adelaide Gonçalves. Adelaide Gonçalves é professora na Universidade Federal do Ceará e escreve aqui sobre Barranco de Cegos. Ela auto-intitula-se como uma leitora no Brasil em luta contra a cegueira. E ela vai ler Barranco de Cegos, como ela diz, com os olhos boiando em água salgada. O Senhor de Aldebarão, a criação de Alves Redol para retratar o poder desmesurado em Marialva e as fontes de acumulação primitiva nos campos da Lesíria, merecem no texto de Adelaide Gonçalves a atenção ao contraponto dos teimosos valadores e da sua associação plena de futuridade. Aliás, a palavra futuridade aparece várias vezes neste volume. A autora realça então a futuridade de Alves Redol neste livro Barranco de Cegos, que tem uma grande lucidez histórica e uma imaginação subversiva e que vai terminar de modo aliciante. As palavras com a sua potência cruzam então oceanos. E do outro lado do oceano convidei também uma mulher que está a fazer o seu doutoramento, mas é sobretudo uma militante sem terra, uma militante do MST, e ela leu os Gaibéus de Alves Redol e escreve aqui sobre os Gaibéus. Ela escreve a determinada altura que somos muitos, citando João Cabral de Melo Neto, somos muitos severinos iguais em tudo na vida. E o que ela vai fazer é cruzar os Gaibéus de Alves Redol com as mulheres da Chapada do Apodi, junto de quem fez trabalho político e com quem trabalhou também. As mulheres da Chapada do Apodi trabalham em fábricas de frutas para exploração, em condições que provocam o desgaste precoce dos corpos e a doença. E são mulheres que têm frequentemente filhos que são filhos não perfilhados e que elas têm de criar sozinha. É também interessante no texto de Lourdes Vicente, porque é de Lourdes Vicente que vos estou a falar, é também interessante que ela resolveu fazer o seguinte: deu os Gaibéus a ler um homem que eu também conheço, que é um homem que serve num apoio de praia na cidade de Fortaleza, chamado Laerte Moura, um homem muito pouco escolarizado e que adora ler. E esse homem trabalha os dias de semana só imprescindíveis para poder passar os restantes a ler. E então a Lourdes deu a Laerte Moura também o livro a ler, e entre os dois foram discutindo a obra, e o que está no texto dela aqui é também o resultado dessa conversa. E diz-nos a Lourdes também que o que faz seguir em frente no fundo é sempre ter sonhos, que podem ser sonhos humildes, como nos chama um antropólogo de origem chilena que trabalha no México, Raul Contreras, e esses sonhos humildes são os sonhos também do ceifeiro rebelde ou as das mulheres da Chapada do Apodi. Entre um e as outras
há também um mesmo latifúndio, há uma mesma exploração, os mesmos filhos esquecidos sem pai, embora noutros espaços e tempos em que a etnografia vai de mãos dadas com a literatura. 2 outros autores, ambos professores de literatura na Universidade Federal do Ceará, Attilio Bergamini e Sueno Norato, resolveram escrever o seu texto com uma espécie de carta para mim. Vale a pena dizer-vos, é um pormenor pessoal, mas quando eu faço trabalho de campo no Ceará, e eles são o meu apoio em Fortaleza, portanto é na casa deles que eu fico sempre. E eles resolveram escrever-me sobre o ciclo Port Wine. Eles leram o ciclo Port Wine, mas eles nunca estiveram no Douro. E o que fazem é cruzar esta zona de produção do vinho com a zona da qual é natural o Attilio Bergamini. Attilio Bergamini vem de uma família italiana que migrou para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma zona de produção de vinho, também no Brasil. E eles cruzam as lutas no Rio Grande do Sul dos produtores de vinho que a determinada altura também têm de se opor aos comerciantes de vinho que tentam ser eles próprios a controlar a produção. Então o que o Attilio faz é uma comparação circunstanciada etnograficamente relativamente àquilo que acontecia no Rio Grande do Sul e ao Douro, e constroem entre os dois um texto muito bonito. Devo dizer-vos que a Sueno Norato é uma enorme poeta, poetisa, conforme queiram, e é uma mulher que escreve até em tupi antigo, que eu acho sempre uma delícia. A mim sempre me vão deliciar as pessoas que aprendem línguas daquelas que não têm a função imperial que hoje em dia o inglês vai tendo. Aprender tupi antigo ou aprender esperanto é uma coisa muito bonita. O meu texto é um texto sobre a barca dos 7 lemos. Não vos vou cansar com o meu texto. Digamos que o que eu vou trabalhar, o que eu trabalho aqui acerca da barca dos 7 lemos é como é que Redol lida com algo que nós na antropologia também fazemos, que é como é que se constrói uma história de vida. Porque esta é uma obra sobre uma história de vida que é criada, recriada, romanceada, que parte de um encontro real, mas depois completamente transformado em termos ficcionais por Redol. E é belíssimo para mim seguir essa barca dos 7 lemos. Eu escrevi este texto em homenagem ao António Mota Redol, porque sei que esta é a obra preferida dele. E portanto eu resolvi escrever sobre esse livro por causa do António Mota Redol. A Maria Alice Samara escreve sobre uma fenda na muralha. Tal como o Marcelo, é também a obra que eu prefiro. Se calhar, se eu atirar para a assistência e vos perguntar qual é a vossa obra preferida, cada um terá a sua. Quase toda a gente diz: o Barranco de Cegues é a melhor. Pois, mas eu enjoei enquanto lia A Fenda na Muralha. Eu ia naquele barco e enjoava. E portanto, essa sensação física é uma coisa impressionante. Quando a literatura nos dá isso, é muito bem sucedida. Portanto, a minha obra preferida é Uma Fenda na Muralha. E aqui escreve sobre Uma Fenda na Muralha a minha muito querida amiga, colega do Instituto de História Contemporânea, Maria Alice Samara. Ela vai-nos falar de desejo, de morte, de esperança, e vai realçar o rigor etnográfico de Redol, com muitas notas, cadernos de campo, desenho, fotografia, observação do participante. Alice Samara vai demonstrar que os caminhos de futuro que o livro procura, que nesses caminhos de futuro a fenda na muralha é essencial, porque nas piores situações é a fenda na muralha que resgata a esperança e que espezinha ao medo, e é também a alegoria do que está por construir depois dos naufrágios, das mortes, dos fracassos provisórios. É um texto muito bonito que a Alice escreve. Outro brasileiro, um jovem poeta, José Dércio Brauna. Muita atenção ao Dércio Brauna, que é um enorme poeta.
Dércio Brauna, professor na Universidade Federal do Ceará, escreve sobre Forja. E é com ele que vamos penetrar então no teatro redoliano, nesta peça publicada em 1948, mas só encenada em 69 devido à censura. A família dos Malafaias, com um pai, uma mãe e 4 filhos, a que se juntam uma vizinha, a morte e o coro, servirão neste texto do Dércio Brauna a uma exegese que mobiliza a história, a ditadura portuguesa, o lugar das mulheres e da resistência. Com uma percepção sensível da concretização da esperança, Dércio Brauna seleciona no final do seu texto uma invocação para a necessidade de acordar, e é de Fernando Lopes Graça que nos ocorre, é então Fernando Lopes Graça que nos ocorre com o seu hino. Como nos recorda Dércio Brauna, dentro de um tempo já se fabrica o outro, e há que forjar uma teimosa semente nas pedras da ruína. Uma jovem antropóloga, que não está hoje aqui porque está em trabalho de campo em Sevilha, que trabalha sobre a repressão e a resistência dos homossexuais durante a ditadura portuguesa, já tem uma obra publicada sobre isso, e agora está a trabalhar para doutoramento comparando as duas ditaduras ibéricas. Serão fascismos? Compara então as duas ditaduras neste momento no que toca à repressão e à resistência dos homossexuais, e nestes cadernos ela vai escrever sobre as discriminações em função do género e da homossexualidade legíveis em muro branco. O muro branco serve-nos então para, com rigor etnográfico, atender aos modos de delinear a ascensão social, com redol a reportar-se à frustração de uma personagem e a outras que a corroboram ou que se acobardam numa pusilanimidade característica do modo de viver habitualmente e que é descarregada sobre um filho desamado. É um texto muito interessante. Segundo a antropóloga, trata-se de uma obra escrita a pensar no futuro, conquanto se trata de um romance publicado há 55 anos, que se atreve a denunciar um conjunto de situações que na altura eram observadas como naturais, a discriminação dos homossexuais. O rigor etnográfico de Redol toma especial acutilância em duas obras sobre contextos urbanos. O tempo é um estranho próximo, escreve o João Carlos Louçã, que está ali, a propósito de Os Reis Negros, romance de Alves Redol, escrito em 45 e só publicado pós-morte em 72. Este estranho próximo traz dentro um período no qual se situa a ação, o momento em que é escrito e remetido para a gaveta devido à censura, o tempo da sua publicação e o das nossas várias leituras. Os anos a que se reporta os Reis Negros são de uma construção do movimento operário em Portugal, com resistências, com greves, com classes, com luta de classes. No texto aqui publicado, o João Carlos Louçã salienta que Redol escreveu sempre sobre o tempo em que viveu, mesmo quando esse tempo se projetava para décadas atrás. Como também escreve João Carlos Louçã, evocando Helena Neves, ao homem novo do ideal comunista na escrita redoliana sobrepôs-se as mulheres, já não, cito, enquanto dóceis esposas e mães, companheiras submissas, mas seres de corpo inteiro e com agência própria. Tendo como base o livro Anúncio, cá está mais uma obra aleijadinha, a Mariana Rey, que está na sala, propõe-se compreender as condições de vida e trabalho em Lisboa no início dos anos 40, bem como as expectativas das pessoas retratadas quanto ao respectivo futuro. Através do cruzamento da pesquisa de Alves Redol com a pesquisa que a Mariana Rey tem em curso, a Mariana Rey está a concluir o doutoramento, esqueci-me de dizer, o João Carlos Louçã é antropólogo da Nova, ambos da Nova. A Mariana Rey vai então usar o seu trabalho, porque ela faz pesquisa em torno de trabalho e trabalhadoras, e ela vai então olhar para esta obra e vai olhar para ela
também com a atualidade que esta obra tem. Vai cruzar então notas de leitura da sua própria pesquisa com esta obra de Redol, que é uma obra sobre candidatos a um lugar e que enfatiza o lugar desempenhado pela roupa, como a roupa é importante no caso dos empregados de escritório retratados por Redol, numa obra em que as mulheres estão praticamente ausentes. A antropóloga Mariana Rey ressalta igualmente os jogos de poder na busca pela ascensão social ou na fuga à degradação, tendo como pano de fundo as duras condições de vida num país assolado pela miséria e numa Europa em guerra. Por outro lado, também realça as estratégias a partir de baixo, com as armas dos fracos, a recordar um autor comum nos nossos trabalhos de antropologia. Enquanto preparávamos este dossiê, como tantas vezes nos últimos anos, afundavam-se barcos carregados de gente naquele que foi o Mare Nostrum e agora é um cemitério de sonhos e de vidas. Morre-se muito no Mediterrâneo. Neste momento, nos últimos dias, todos temos visto as imagens cruéis que traduzem muita da hipocrisia europeia, com tanta gente a tentar ultrapassar os muros da Europa fortaleza. A Dulce Simões, uma antropóloga que tem trabalhado bastante sobre refugiados, resolveu olhar para uma obra que é o Cavalo Espantado. Cavalo Espantado, romance em que Redol misturou vidas alheias com a sua no contexto que antecede a Segunda Guerra Mundial, naquele que alguns críticos consideram ser o mais autobiográfico dos seus romances. Como o próprio notava, há escritores que vivem os dramas do seu tempo esmagados por eles, enquanto outros lutam para os ultrapassar, e era o seu caso. De Alves Redol é concebida a capacidade para entrar na alma de cada um, de sentir os humildes como seus, mas também revela em várias obras a sua competência para compreender os que estão por cima, como sucede com o casal, que é o centro deste romance. Conquanto pertencentes a uma classe de topo pelo seu nível económico, as condições que decorrem da perseguição feita pelos nazis aos judeus nivelam-nos com os que fogem nesse tempo do cavalo amarelo que corria pelo mundo incontrolável. Numa ligação entre o passado e o presente, em que já decorria a Guerra de Espanha e se avizinhava o conflito devastador seguinte, e o presente que vivemos, em que instituições democraticamente eleitas, como o Parlamento Europeu, aprovam resoluções lesivas para os refugiados que se afogam no Mediterrâneo, Dulce Simões salienta o paralelismo entre tempos que se abatem sobre vidas suspensas e resgata igualmente a imensa futuridade da obra de Redol. Já estou a acabar. O último, já sei que estou a demorar muito tempo. O último dos textos que aqui temos foi escrito por António Cardoso Bezerra, que é professor em Pernambuco, na Universidade Estadual de Pernambuco. E este texto dele lembra-nos os dias que seguiram à morte de George Floyd, em maio de 2020, e com as movimentações que seguiram nos Estados Unidos da América, com repercussões em todo o mundo, através de manifestações que juntaram muita gente e de formatos iconoclastas que apearam estátuas de colonialistas e escravocratas, com uma denúncia do racismo que voltou à ordem do dia. Pois António Cardoso Bezerra vai interrogar os textos curtos de Redol, das histórias afluentes, os textos curtos de Redol que nos dão a percepção da figura dos negros na obra de Redol e que retratam o colonialismo português em Angola. Em Luanda, os brancos eram os patrões e os negros eram os criados, mesmo que os brancos fossem muito pobres. Depois de uma aproximação ao caráter do conto moderno e do neorrealismo português, António Cardoso Bezerra localiza histórias afluentes no conjunto da obra de Redol, com a percepção da sua experiência africana e, finalmente, com a representação das personagens negras. Esta é das obras menos estudadas do universo redoliano, com as experiências do autor, enquanto muito jovem, porque partiu para Luanda com 16 anos, em 1928,
e terá sido um momento de viragem ideológica. A atenção ao lugar subalternizado dos negros, com o racismo, a exploração e a violência exercida pelos colonos, teve um efeito antropológico de alerta para a diferença vivida na metrópole, para o abismo entre as classes e para a racialização. Redol desperta então politicamente e com uma atenção ao real que a etnografia alimentará ao longo da sua obra. Na abordagem que a Antoni Cardoso Bezerra faz em torno de 3 dos contos, as personagens negras são apresentadas como secundárias. Não têm história e por vezes nem têm nome. Quando o têm, pode ser um generalizado Zé, se é negro é Zé. Ou Capacho, evidenciando a condição de subalternidade. O universo retratado por Redol remete para a negação da copresença, como o faria anos mais tarde, muito mais tarde, Frantz Fanon. Essa rejeição é promovida por um sistema em que o outro, ou as outras, neste caso as mulheres negras usadas e abusadas sexualmente, que jamais têm direito a nome, o outro não tem lugar, que trivializa a exploração e a discriminação e que constrói a indiferença ou a conformidade diante do sofrimento injusto. É esta experiência da adolescência do Redol, com o extremar dos campos da subalternidade, a subalternidade que é de classe, que é racializada, que é de género e que é de cidadania, devem-se as características fundamentais da sua obra e a escolha de um campo. Daí a sua eterna futuridade. Muito obrigada. Boa tarde. Eu vou procurar não me alongar muito, nem é necessário, porque a parte do caderno da qual eu vou falar é, digamos, uma parte final e já bastante reduzida. Eu não queria deixar de dizer uma coisa que acho que é consensual, mas que nunca é demais acentuar, é a importância cultural que este caderno, esta revista, caderno agora, não é? Tem, porque estou convencido que daqui a 20, 30, 40, 50 anos, sei lá, quando a maioria de nós já cá não estiver, quem estudar a literatura portuguesa e se interessar por um determinado período da literatura portuguesa, que é importantíssimo, porque está ligado também a uma fase da nossa história terrível, marcante, como todos nós sabemos, não vai deixar de consultar os cadernos, a revista e depois os cadernos Nova Síntese. Portanto, tem realmente uma importância espantosa, porque se nós pegarmos nos 18, este que é o 18, não é verdade? Já agora perdemos as contas, não é? Por causa desta situação ridícula, não é? Da ERC, que já se tem falado, não é? Se nós pegarmos nestes 18 volumes e virmos de que é que eles tratam, as temáticas são extremamente abrangentes, não é? Nós temos desde a ciência, a literatura, a antropologia, a sociologia, a pintura, as artes plásticas, ao cinema, está de tudo, não é? Não quer dizer que não haja muito mais a escrever, porque estas coisas são inesgotáveis, mas na realidade, para quem agora quiser ter uma ideia mais adequada, mais aprofundada do neorrealismo, já tem aqui muito material, para além, naturalmente, das obras dos autores que foram os autores neorrealistas. O anterior caderno tinha inaugurado, digamos assim, permita-se a expressão, um campo que ainda não estava propriamente tratado, que era o campo das relações entre o neorrealismo português e os realismos mais ou menos contemporâneos do neorrealismo português. Não estávamos a falar do realismo oitocentista, não estávamos a falar em naturalismos, não estávamos a falar nada disso. Estávamos a falar daqueles diversos movimentos realistas. Um deles, por exemplo, chamou-se também neorrealista, como foi o caso do italiano, mas outros não se chamaram neorrealistas. Houve o realismo socialista, o realismo social americano, o romance brasileiro dos anos 30, que também tinha uma feição fortíssima, natureza no que respeita às preocupações sociais, etc. Mas, efetivamente, a ideia foi começar a fazer um pouco de literatura comparada, no fundo. Ou seja, comparar
o nosso neorrealismo, os autores, os movimentos, os problemas, até as instituições, com o que se passava lá fora e que, de uma forma ou de outra, chegou ao conhecimento dos neorrealistas portugueses. E assim, no anterior caderno, como se recordarão e poderão ver, foram tratados temas como, quer dizer, não só, por exemplo, o neorrealismo português e o neorrealismo italiano, semelhanças, diferenças, influências, o que se quiser chamar, e depois alguns autores dos artigos da revista, do caderno anterior, abordaram relações entre determinados autores, Carlos de Oliveira, Fernando Namora, Mário Diniz, etc., não é? Com outros autores que, enfim, quem escreveu entendeu que havia realmente relações fortes. Alguns até pouco, que pareciam pouco, que não nos tinham ocorrido a muitos de nós, mas que depois, lidos os artigos, vimos que tinham toda a consistência. Estou a lembrar, por exemplo, um artigo que relaciona o Carlos de Oliveira com o João dos Passos, por exemplo, não é? Bom, e por aí fora. Bom, eu pensava que tínhamos acabado isso, mas o engenheiro Redol disse, não, isto vai continuar. E eu fiquei todo contente, porque há ainda muita coisa a fazer. E agora, bom, e aqui tenho que dizer uma coisa, não é? Ele convidou-me para apresentar esta parte final do caderno, mas na realidade a responsabilidade é dele. Aqui, contrariamente ao que aconteceu há bocado, no início da sessão, em que ele dizia que, enfim, umas vezes trabalhava e não era mencionado, outras vezes era mencionado e não trabalhava, aqui efetivamente trabalhou e é mencionado. Não há dúvida nenhuma, o que é bom. Eu estou no lugar dele dá bocado, ou seja, que praticamente não fiz nada, mas agora vou falar sobre o trabalho dele, não é? E o trabalho dele foi reunir 4 ou 5 artigos, era para ser 5, depois houve um que falhou e ficamos em 4. E é sobre isso que eu vou muito sumariamente falar. Esses 4 ensaios, artigos, enfim, como se quiser chamar, 2 deles, aliás, têm que ver com Fernando Namora e com Mário Dionísio, e os outros 2 são mais genéricos, têm que ver com o cinema português dos anos duros, digamos assim, dos anos negros, e têm que ver com a arte, não é só a literatura, é a arte durante o período da Guerra Colonial e as relações que se possam entender entre os diversos campos artísticos em que, de uma forma ou de outra, mais ou menos abertamente, normalmente pouco abertamente, claro, por razões de censura, foram tratados temas da guerra colonial e também alguns autores das antigas colónias que trataram de assuntos que, no fundo, podem caber bastante facilmente na problemática geral do neorrealismo. Um artigo sobre o Fernando Namora, não é propriamente sobre o Fernando Namora, é um artigo comparativo do Fernando Namora com o Jorge Amado. É escrito pelo Fernando Batista, que é um jovem ainda, relativamente, menos comparado comigo, é um jovem que tem vindo a dedicar-se, eu creio que ele é professor do ensino secundário, e tem vindo a dedicar-se ao Fernando Namora, ao estudo do Fernando Namora, interveio no congresso, no colóquio do Namora, que teve lugar há 2 ou 3 anos, e tem escrito com uma certa regularidade sobre o Fernando Namora. E aqui faz um paralelo entre o Fernando Namora e o Jorge Amado, que tem que ver essencialmente com o seguinte: tanto no caso do Namora como no caso do Jorge Amado, são 2 escritores que começam por falar da sua própria geração, digamos, do fogo, o tal fogo da noite escura que o professor Vitor Viçoso falava no início, o fogo que é o fogo da juventude, o fogo da vontade indómita dos jovens, não é? A necessidade que têm de romper diques, de romper muros, de se afirmarem, esse fogo, no caso do Fernando Namora, sobretudo no romance O Fogo na Noite Escura, no caso do Jorge Amado, um pouco no País do Carnaval, e ele faz um paralelismo entre esses 2 romances. Depois acentua, sublinha que ambos os escritores, depois destes romances de estreia, digamos assim, aprofundam uma problemática social, quer dizer, começam a manifestar no que escrevem uma sensibilidade muito aguçada aos problemas sociais. O caso do Jorge Amado com o suor e o cacau e o suor, e depois, no caso do Fernando Namora, com todos aqueles romances que são conhecidos, não é? De problemática rural ainda, os primeiros, mas que efetivamente abordam as condições sociais, as dificuldades, os problemas,
psicológicos e bem, primeiro que tudo, materiais e físicos e também psicológicos que as várias personagens exibem. Depois este problema de saber, quer dizer, estes autores, como sabem, tanto o Jorge Amado como o Fernando Namora, depois de uma fase mais vincadamente preocupada com a problemática social, portanto, eu diria mais imediatamente neorrealista, embora isto seja muito discutível, porque a minha concepção de neorrealismo não, e a de muitas outras pessoas não tem que ver com uma coisa, quer dizer, não é aquele realismo, digamos, de choque, digamos assim. Há um outro neorrealismo, não é propriamente de choque, mas que efetivamente tem um papel extremamente importante. E o Fernando Namora é um autor que exemplifica bem isso, não é? Ele começa por escrever O Fogo na Noite Escura, depois produz uma série de romances de natureza social, de preocupação social, etc, etc. Primeiro rural, mas depois, com a fase urbana do Fernando Namora, ele acaba por se preocupar muito com, digamos, uma problemática de uma pequena burguesia urbana que não deixa de ter importância e à qual o neorrealismo deu também bastante atenção. E o mesmo acontece com o Jorge Amado, efetivamente. Quer dizer, e isto foi uma forma do Fernando Batista, no fundo, problematizar a questão das balizas do neorrealismo, não é? O neorrealismo não tem que ser só, não tem que ser, não foi, nem pode ser apenas uma visão, digamos, especular, uma visão que se reflete de uma forma, às vezes, um pouco bruta, passa a expressão, o que se tem diante dos olhos e que as pessoas reconhecem imediatamente, tem que ser também, ou deve ser também, e foi também, em alguns casos, e aponto, vários, não vale a pena estar a dizer nomes, em todos eles isso aconteceu, desde o Redol, ao Namora, ao Mário Diniz, aconteceu contra o Carlos Oliveira, aconteceu que, de facto, a partir de uma certa altura, talvez depois daquele embate inicial da primeira fase dos anos 40, não é? O Gaibel é 39, portanto, depois vimos por aí fora. No fundo, o neorrealismo é um movimento que, digamos, com a sua plena força, começa e se estende pelos anos 40 e vai por aí fora. Depois dessa fase, alguns autores, ou a maior parte deles, pelo menos aquelas vozes que são, digamos, as verdadeiramente vozes importantes do neorrealismo, porque, de facto, há um realismo, digamos, mais... não é de primeira linha, diria eu, mas aqueles autores da primeira linha neorrealista efetivamente começam a preocupar-se mais, depois daquele primeiro embate, com a questão da forma, não é? Com a questão da forma. E, portanto, é falso aquilo que, aliás, já foi aqui hoje acentuado, e tem sido noutras ocasiões, é falsa aquela ideia da luta pelo conteúdo. Quer dizer, não, a luta pelo conteúdo... talvez tenha que ver com aquela fase inicial do neorrealismo, em que o neorrealismo se demarca e critica a presença pelo subjetivismo, por um certo solipsismo que os romances presencistas tiveram, e como diz o próprio Mário Diniz a respeito disso, e o Fernando Namora também, em vários contextos, ele diz, ele não é contra a presença. Agora, ele diz que a presença naquela altura, estamos de facto nos anos 40, já está, digamos, já não dá conta do recado. No fundo é isso, já não dá conta do recado. E é preciso irmos mais longe e de facto é isso, quer dizer, eu até nunca gostei muito de ver, porque, enfim, estudo a literatura e os movimentos e o que se vai passando ao longo do tempo e detesto, acho que é errado do ponto de vista metodológico, estar a compartimentar a literatura em segmentos temporais, porque efetivamente não é nada disso que se trata. E portanto, acho que efetivamente, por exemplo, em relação à presença, e isto é acompanhado por muitos neorrealistas, particularmente os que se debruçaram mais teoricamente sobre estes problemas, o caso do Mário Diniz e o caso do Namora também, não faz sentido nenhum, não há nenhuma luta entre a presença e o neorrealismo. O que é por parte dos neorrealistas uma consciência, aliás, perfeitamente compreensível, de que a presença teve o seu papel, mas a partir de uma certa altura, não estava a dar resposta a uma transformação social fortíssima que se estava a verificar no nosso país e para a qual era preciso deitar os olhos, não é? No fundo foi isso. E o Fernando Batista, neste artigo, clarifica isso bastante bem e cita a certa altura uma frase que eu acho muito bonita e muito importante do professor António Pedro Pita, que infelizmente não está cá hoje connosco, mas que tem sido uma força também
potente, não é? Nesta nossa luta, neste nosso trabalho coletivo em prol da clarificação, do estudo, do aprofundamento do neorrealismo. O António Pedro Pita, citado pelo Fernando Batista, a certa altura, diz que, a propósito do neorrealismo e desta questão do neorrealismo, digamos, de choque, como eu o classifiquei há pouco, e depois do neorrealismo mais preocupado também com a forma e com as questões mais especificamente literárias, ele diz que o neorrealismo tem que ser visto entre o espelho reflexo que devolve uma imagem que se trata de reconhecer, diria, isto é o neorrealismo inicial, em que qualquer pessoa lê e imediatamente sabe do que é que estamos a falar e lê com uma certa fluidez e sem grande esforço, e a árvore que mergulha as suas raízes na profundidade obscura. É essa árvore que mergulha as suas raízes na profundidade obscura que, digamos, as gerações, quer dizer, o que os neorrealistas da primeira geração, na evolução subsequente que tiveram, ou na transformação subsequente que tiveram, e nos neorrealistas de uma geração posterior, procuraram aprofundar. Mas tudo isso é, de facto, neorrealismo, não há dúvida nenhuma. Bom, para não me alongar muito mais, eu não queria... A seguir vou falar de um outro artigo que aparece aqui nesta fase final do caderno, que é do João Asher de Carvalho. Eu não conheço a pessoa, o único autor que eu conheço destes 4 que escreveram sobre nesta temática, digamos, comparatista, é o Domingos Lobo, que está aqui, do qual eu falarei há pouco. João Asher de Carvalho faz um trabalho muito interessante. Ele pega no pintor Manuel Filipe, foi ao local onde estão em depósito o espólio do pintor Manuel Filipe, que é Condeixa, não é verdade? E pegou num caderno manuscrito do Manuel Filipe, que é um caderno de viagem, escrito em 1938, a propósito de uma viagem que o pintor, ainda jovem na altura, fez à França e à Suíça e à Itália. Isto hoje parece-nos ridículo, não é? Mas nós não podemos deixar de pensar numa coisa. Hoje toda a gente vai à França, toda a gente vai à Suíça, toda a gente vai à Itália, toda a gente vai à Tailândia, toda a gente vai ao fim do mundo. Mesmo pessoas que há uns anos não o podiam fazer porque não tinham capacidade económica para isso. Naquela altura, e não era só naquela altura, em 38, eu que, enfim, sou mais novo, bastante mais novo que isto, quando era jovem não tinha grande capacidade económica para viajar, não é? Eu fui a Paris pela primeira vez, que era um sonho que eu tinha, eu fui a Paris pela primeira vez já com 30 e poucos anos, não é? Não tinha hipótese, não é? Houve uma hipótese que podia ter acontecido, que era ter fugido à Guerra Colonial, onde infelizmente estive, para fugir para Paris. Isso foi uma coisa que se colocou na minha cabeça. Mas por razões familiares, que não vêm agora ao caso, acabei por suportar as agruras e os trabalhos difíceis da Guerra Colonial e tentei passá-la da forma mais discreta possível, não é? Sem grandes intervenções, ativas pelo menos, não é? E não fui a Paris. Acabei por ir a Paris muito mais tarde. Mas temos que pensar, isto a propósito do Manuel Filipe, que em 38 vai a França, particularmente a Paris, onde todos os pintores naturalmente queriam ir, vai à Suíça e vai ao norte de Itália. E escreve este caderno de viagem que o João Asher de Carvalho transcreveu, contextualizou e anotou. E usa as anotações, as notas de rodapé que ele faz, o caderno está transcrito no artigo completamente, e ele faz um trabalho muito curioso para quem se interessa particularmente por este pintor, e também não é só por este pintor, é no fundo por os pintores daquela época que poucos viajavam, e quando viajavam era realmente para Paris e pouco mais. E alguns deles ficaram por lá, como se sabe, muito tempo. O que é curioso aqui é ver as notas estéticas do Manuel Filipe. O que é que ele, ainda relativamente jovem, o que é que ele viu e que lhe interessou? Eu devo dizer-vos que fiquei bastante admirado, porque é curioso que o Manuel Filipe não foi numa onda, digamos, de facilidade e de evidência. Ele, no caderno que escreve, que manuscreveu, e que depois emendou, porque o João Asher de Carvalho dá conta disso, de anotações posteriores que ele terá feito, anotações, emendas, rasuras ao texto original. O que é curioso é que o Manuel Filipe fica deslumbrado com coisas,
pinturas, esculturas, edifícios, enfim, na área da arquitetura, que não parecem ser aqueles que mais entusiasmariam, aqueles que mais imediatamente entusiasmariam as pessoas. Isso é muito curioso, porque ele chama a atenção, quer dizer, manifesta-se, escreve, ele, Manuel Filipe, sobre alguns pintores, praticamente que nós hoje, enfim, mesmo os que estudam um bocadinho mais isso, não são pintores, digamos, muito citados, muito conhecidos. Conhecidos serão, mas não são muito citados. E há outros mais conhecidos, que são quase, digamos, canónicos, e como Manuel Filipe, ou não refere, ou então refere com algum sentido crítico e com alguma demarcação. Isso é muito curioso, porque é sinal que o Manuel Filipe não ia na onda, não ia no rebanho, não sei, agora não posso entrar em pormenores, até porque teria que ver peça a peça qual é a minha opinião, mas a minha opinião não é melhor que a do Manuel Filipe, são duas opiniões completamente diferentes, e eu fico muito contente quando sinto que as pessoas estão a querer sair do rebanho, e o Manuel Filipe era relativamente novo, e isso ainda é mais importante, não é? Porque a partir de uma certa idade nós não saímos do rebanho, mas também não estamos no rebanho. Quer dizer, não saímos, mas não estamos. Pelo menos, enfim, falo por alguns de nós. Quando se é mais novo, quer-se mesmo sair do rebanho. E é bom, é importante que se saia, não é? E o Manuel Filipe, penso que saiu. Depois, há aqui um outro artigo sobre o Mário Dionísio. Esse artigo é um artigo, no fundo, fundamentalmente que apresenta uma série de... a partir da ideia das influências que o Mário Dionísio terá tido, fala-se do Mário Dionísio, da importância dele nesse artigo. O artigo é de um senhor cujo nome eu confesso que tenho uma dificuldade em saber, eu penso que ele é francês e, portanto, ler-se-á Sagnaire, mas não tenho a certeza. A pessoa que escreveu este artigo, Sagnaire, trabalha em colaboração e penso que é companheiro da Regina Guimarães, da poetisa e escritora Regina Guimarães. Aliás, é ela que faz a tradução dos poemas do francês para português, porque são referidos vários poemas franceses que terão sido marcantes na formação do Mário Dionísio. E então o artigo, no fundo, é Mário Dionísio, importância do Mário Dionísio, que toda a gente reconhece como grande teórico, não é? Poder-se-á discutir as ideias dele, e foram discutidas, mais então do que agora. Penso que agora é bastante mais consensual. O Mário Dionísio foi realmente, digamos, o cérebro teórico do neorrealismo. Parece que não há dúvidas nenhumas sobre isso, não sei qual é a opinião do professor Vitor Viçoso, mas podemos falar nisso da altura. Mas acho que não há dúvida que o Mário Dionísio é o grande teórico do neorrealismo. Isso é acentuada a gama de interesses, a curiosidade, as diversas áreas nas quais interveio o Mário Dionísio, a poesia, o ensaio, a teoria, a pintura, o romance, um romance apenas, mas um romance extremamente importante, e tudo isso é acentuado. E depois este Sagnaire, penso que é assim que se diz, vai, no fundo, tentar pôr em evidência influências grandes, estrangeiras, na obra do Mário Dionísio. Vai aos espanhóis, acentua essencialmente três poetas, o Manuel Altolaguirre, que eu lembro que é o poeta onde o Mário Dionísio foi buscar o título Não há morte nem princípio, que aliás ele cita logo no início do romance, não é? A passagem do Manuel Altolaguirre. O outro poeta é o Emílio Prados, é um poeta menos conhecido, malagueño, ligado a uma revista importantíssima que ainda hoje se publica em Espanha, que é a Revista Litoral, uma revista muito importante, sobretudo no domínio da poesia, mas não só, e também o Rafael Alberti, não é? E curiosamente o Lorca eles consideram, e penso com razão, que o Lorca não tem um papel importante nas marcas, digamos, na poesia do Mário Dionísio. Esse primeiro trio de poetas espanhóis está essencialmente ligado às solicitações e emboscadas,
um livro de poemas do Mário Dionísio. Depois, no outro livro, O Riso Dissonante, eles apontam como influências principais já poetas franceses, o Robert Desnos, o Aragon, o Paul Éluard e por aí fora, não é? E depois falam, digamos, na questão que é muito importante, não é? A questão quase que tem sido chamada de extraterritorialidade, a partir, sobretudo, de um livro do George Steiner, que fala dos extraterritoriais. Quem são os extraterritoriais? São aqueles autores de determinada nacionalidade e de determinada língua que depois acabam por escrever numa língua que não é a deles. O caso do Nabokov, o caso do Joseph Conrad e muitos outros casos que há. O Mário Dionísio não escreveu a obra dele em francês, mas, como sabem, é um caso curiosíssimo de autor, de poeta, que publica um livro, Le Feu qui dort, em francês. E este Saguenay acaba por estudar, na ótica dele, as influências principais do Le Feu qui dort e cita os poemas do Rimbaud, do Villon, do Éluard, do Aragon e de outros que agora não me ocorrem, e cita as diversas estrofes onde ele considera que são marcas mais visíveis na obra do Mário Dionísio e depois são traduzidos pela Regina Guimarães. É um artigo muito interessante também e vou entrar agora nos dois artigos mais genéricos, que são o artigo da Leonor Arial, ligado ao cinema, que faz uma retrospectiva muito interessante e muito aturada, muito quase exaustiva, digamos, tanto quanto estas coisas o podem ser, da cinematografia portuguesa realista, enfim, a partir dos anos 30, a partir do sonoro, sobretudo, portanto, 30 e tal, não é? 30 e tal, não, o sonoro é de 20 e tal, mas dos anos 30. Falando em filmes, uns que nós conhecemos bem, outros que conhecemos menos bem, nomeadamente alguns filmes de realizadores ligados ao regime, o Jorge Bruno do Campo, por exemplo, mas que não deixam de ser filmes enfim, realistas, que se podem considerar filmes realistas. Vale a pena ler o artigo, sobretudo para os cinéfilos, mas também para aqueles que não o são, porque o artigo, sendo relativamente, não é muito longo, é um artigo de revista, dá-nos informação bastante detalhada sobre realizadores, filmes e relações entre o regime político e a cinematografia portuguesa desses anos. Finalmente, o artigo do Domingos Lobo, que está aqui, que é um querido amigo, e que tem um título um bocadinho enganador, porque ele chama ao artigo dele A Guerra Colonial na Poesia, na Música e na Ficção Portuguesa, alguns tópicos. Não são tópicos, isto é quase um pequeno manual de literatura portuguesa dos anos 60 em diante. Portanto, do início da Guerra Colonial, 62, não é? Em diante, não são tópicos, são muito mais do que tópicos. É um artigo que tem um certo paralelo com o da Leonor Arial, no sentido em que é uma espécie de súmula muito bem feita e bastante exaustiva das obras de poesia, como ele diz, do romance e da música, que têm que ver ou mais diretamente com a Guerra Colonial, ou então, pelo menos, que são obras de um tempo que é o tempo da Guerra Colonial e que, portanto, de uma forma ou de outra, mais ou menos diretamente, insinuando-se nos casos, dizendo-se mais frontalmente noutros casos, tem que ver com a Guerra Colonial. Claro que fala em obras como os poemas do Fernando Assis Pacheco, não é? Óbvio. Fala na Praça da Canção, do Manuel Alegre. Fala, por exemplo, num livro que é de um amigo nosso, que falecido há relativamente pouco tempo, que é o José Correia Tavares, é um escritor pouco conhecido, mas que escreveu um livro sobre a Guerra Colonial muito direto, que é Os Três Natais, o Casimiro de Brito, com os Jardins da Guerra. Isto são, digamos, isto no campo da poesia, não é? Depois no campo do romance também conhecemos alguns, claro que sabemos que a maior parte dos romances sobre a Guerra Colonial, talvez os mais fortes, mais importantes, mais
foram publicados já depois do fim da guerra, não é? E depois do 25 de Abril. No que respeita a outra coisa que o Domingos Lobo nos engana no título é que ele não fala do teatro no título, mas também trata do teatro, não é? E isso é importante, porque nomeadamente o Bernardo Santarém, que é um autor que ele tem vindo a estudar com bastante atenção, e trata também da música. Claro que a música portuguesa do período da Guerra Colonial é sobretudo a canção de intervenção, como todos sabem, não é? E portanto cá estão as referências ao Zé Afonso, ao Adriano, ao Luís Cília e a tantos outros, não é? Que não vale a pena agora citar porque são do nosso conhecimento. O artigo é muito interessante e eu acho que ele o devia desenvolver e publicar mesmo um livro, porque é uma espécie de pequeno manual das artes portuguesas no tempo da Guerra Colonial, nos casos mais diretamente refletindo aspectos da própria guerra, quer da guerra lá, quer da angústia aqui, de quem tinha lá filhos e familiares na guerra. Noutros casos, não se fala diretamente na guerra, mas ela está presente, porque é evidente que num tempo daqueles, tudo o que se fizesse em Portugal, com a preocupação, numa visão, digamos, de esquerda, lato senso, não podia deixar de refletir, porque ela nos entrava pela janela dentro, mesmo que nós não quiséssemos, não podia deixar de refletir a Guerra Colonial. E é isto que tem aqui na parte final do caderno, que vale a pena realmente ler. Muito obrigado pela vossa atenção.